tá bom? Então comenta, compartilhe. Hoje estamos com um convidado especial. Hoje estamos aqui com a pastora Sônia, com o pastor Marcos, com o pastor Henrique. Hoje é o dia que você pode entrar nessa live e fazer a pergunta que você quiser, que nós estamos prontos a responder sobre o assunto do ano, né? Sobre casamento. Cara, se você quer saber o porquê o casamento do século XXI não está dando mais certo, hoje você vai saber sua resposta, tá bom? Hoje é o dia de você acessar, curte, comente, acesse, segue o canal pra gente permanecer firmes e juntos nessa live. Eu quero conhecer um pouquinho dos nossos convidados de hoje, né? Eu vou deixar a palavra um pouquinho com a pastora Sônia, ela vai falar quem é a pastora Sônia, como ela começou nesse casamento, e vai depois pro pastor Marcos, depois pro pastor Henrique, e assim a gente vamos dando continuidade nessa live. Gente, é uma live ao vivo, então se o cachorro latir lá fora, sem desculpa, se o carro passar lá na rua, é ao vivo, o programa ao vivo é assim, viu? Pode cair, pode alguém bater no celular, que eu espero que não aconteça, mas assim, é tudo ao vivo, então não tem nada de corte, não tem nada de fake, aqui é tudo ao vivo. Então você pode entrar na live, comentar, compartilhar e tirar suas dúvidas aqui com a gente, tá bom? Quero apresentar a nossa pastora Sônia nesta noite. Fala um pouquinho, pastora Sônia, sobre a senhora aqui pra gente conhecer. Boa noite, meu nome é Sônia. Conheci o Marcos com 18 anos, né? Eu já estava trabalhando, estava pensando nisso. Porque quando eu conheci meu esposo, eu era noiva de uma outra pessoa. E ele namorou com a minha irmã por um mês. É interessante isso, né? Nossa. Namorou com a minha irmã mais velha por um mês. Minha mãe foi morar no mesmo lugar onde ele morava. E quando eu olhei pra ele, eu falei, vou namorar esse rapaz. Eu falei, pra uma das minhas irmãs. E minha irmã falou, mas como você vai fazer isso? Eu falei, como? Eu não sei. Mas que eu vou namorar, eu vou. E ele começou a namorar com a minha irmã, né? Depois de um mês, terminou. E a gente saiu. E a minha irmã falou, ó, não entra nessa não, que não vai dar certo. Sua canoa aí é furada. Eu falei, vou abraçar a causa, né? E aí a gente começou, se relacionou e estamos juntos há 40 anos, né? Eu penso assim, nós não tínhamos um plano, mas o Senhor tinha um propósito em unir as nossas vidas. Esse é o meu, é o meu ideal, né? É assim que eu acredito. Pastor Marcos, fala um pouquinho como o senhor conheceu a pastora Sônia. Boa noite, eu me chamo Marcos, tenho 57 anos. Quando eu conheci a Sônia, eu convidei ela pra gente ir comer uma pizza lá na Vila Maria, né? Sério? É. Sempre as pizzas, né? E a ideia, a gente éramos muito novos, né? Eu tinha 17 anos, a ideia era o quê? Namorar, dar os beijinhos, abraçar, ficar, nada além disso. Mas comemos a pizza e viemos pela Guilherme Cote e eu não sou besta, já joguei a mão no ombro, né? E pedi namoro e começamos a namorar, mas era aquela coisa de jovens mesmo, né? Ficar encostado na parede, namorando, se beijando e daí por diante. Eu não acreditava que a coisa ia ser duradoura como foi. Mas é o que a Bíblia fala, né? Que do homem são os pensamentos do coração, mas a resposta ela vem do Senhor. E eu vejo que Deus tinha um plano, tinha um propósito e aprove a Deus. E o casamento, a gente ficamos morando junto por 10 anos, aí depois casamos para poder fazer as coisas legais perante a igreja e ela poder se batizar também, né? E graças a Deus hoje já faz dia 16 de fevereiro, fez 40 anos que nós estamos casados e graças a Deus vivemos bem, estamos bem, passeamos juntos, viajamos juntos, congregamos juntos, ficamos até de madrugada às vezes com a luz apagada, conversando assuntos pessoais da igreja. Tem coisas que nós não concordamos, não somos perfeitos, mas podemos dizer como a Bíblia diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Pastor Henrique, fala um pouquinho sobre você e o porquê que você decidiu ser comentarista desse podcast.
Boa noite, eu sou o Luiz Henrique, eu tenho a idade dos irmãos em casamento, eu tenho 40 anos de idade. Eu escolhi ser comentarista hoje junto com a Laura porque eu até comentei com ela como está difícil hoje ser casado nos dias de hoje com as pessoas que nós temos hoje para conviver nos dia a dia. São poucos os casamentos que duram, são poucas as pessoas que têm percepção do que é um casamento e o que não é um casamento. Fiquei com a Laura hoje na parte da tarde falando com ela algumas perguntas que a gente gostaria de fazer com os irmãos para ele estar respondendo, e a gente às vezes está vendo que a gente precisa de melhorar a cada dia para a gente estar convivendo a cada dia. Gente, essa live é para vocês entenderem uma coisa. Tudo que for falado aqui é a opinião deles, tá? É o pensamento que eles têm sobre o casamento. Por que que eu decidi trazer eles aqui? Primeiramente, pelo respeito que eu tenho sobre eles. São meus pastores. 40 anos de casamento, como eu disse anteriormente, não é 40 dias, né? Então, a gente dessa nova geração, né, Henrique, precisa entender o porquê que os casamentos não estão dando certo. Qual é a base que eles usaram para o casamento de hoje estar firme? Porque eu sei que não é fácil, eu sei que não foi fácil, e a gente precisamos entender o porquê que eles estão juntos e porquê que a gente da nova geração não estamos mais conseguindo permanecer nem um ano em um casamento. Então, por isso e por esse motivo que eu trouxe eles aqui. Ah, mas é uma regra? Você aceita a opinião deles. Deu certo para eles. Né? 40 anos quer dizer que deu certo. A forma deles se juntarem deu certo. Mas vamos lá para as perguntas, porque não é só isso que a gente quer saber. Que deu certo, deu. Mas o que a gente quer saber é como deu certo. Porque a minha dúvida hoje, a minha primeira pergunta vai. A pessoa, ela vive um casamento abusivo, né? E como permanecer em um casamento abusivo, pastor Marcos? Vou começar pelo senhor. Como que a gente consegue viver abusivo, que eu falo assim, a pessoa casa hoje e daqui um ano ela já vive um casamento que ela não pode sair, que ela não pode conversar, que ela não pode... O que o senhor pensa sobre isso? Hoje eu vejo que os casamentos, eles não estão durando mais porque não existe uma flexibilidade. Primeira coisa, a Bíblia diz que deixará o homem a sua casa, unir-se-á uma mulher e serão os dois um só. Muito bom. Então, nós temos que respeitar o espaço do outro. Nós temos que saber que nós não somos dono de ninguém. A Sônia tem o pensamento dela, o ponto de vista dela, eu tenho o meu. Eu tenho que respeitar o ponto dela, como ela respeita o meu também. E o que eu vejo muito hoje é que a pessoa, ela casa, mas ela quer continuar levando aquela vida de solteiro. Ele não tem coisa que não é mais para o homem ou para a mulher casada. Ele tem que saber que ele casou, é a mudança. Ele tem que estar com a mulher, ajudar naquilo que for possível. Eu não sou uma pessoa de limpar a casa, essas coisas não. Eu gosto assim, esporadicamente, de cozinhar. Mas os demais não, a Sônia faz e eu também faço o meu, e nós vamos se respeitando, vamos se conversando, procuramos se ajudar mutuamente, né? Porque eu ajudo ela, ela me ajuda, e além de tudo nós temos o papel de esposo, de esposa, nós temos o papel de pai, nós temos o papel de avós, e nós temos 7 netos, né? Então, quer dizer, nós temos que conciliar tudo isso aí. Henrique, pode fazer sua pergunta. Eu só queria engatar um trecho do que o pastor estava dizendo, porque assim, nos casamentos de hoje em dia tem duas coisas que eu acho, entre aspas, igual a Laura falou, um casamento abusivo. Casamento abusivo começa quando eu me sinto dono de alguém ou alguém ser o meu dono.
Então se torna uma coisa mais ruim para você ter essa flexibilidade. E a segunda coisa que hoje em dia o casamento, entre aspas, fica meio difícil, porque, igual o pastor falou, a sua esposa tem os deveres dela, só que hoje em dia, a mulher de hoje em dia, ela está pensando diferente. Ela vai chegar e vai dizer pro homem assim, eu não sou sua empregada. E o pensamento do homem, quando ele sai da casa dele, ele quer ser tratado como